Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar, nessa aula básica de eletricidade, nós vamos falar de um componente muito importante, que é o condutor elétrico, e as características de resistividade e resistência elétrica do condutor. Isso vocês vão ver e associar na prática que a resistência elétrica do condutor vai provocar queda de tensão. Então, veja na sequência a importância e a variação da resistividade do condutor com a sua temperatura. Pessoal, na aula passada vocês viram a primeira lei de Ohm, definição da resistência, queda de tensão e corrente. Agora, vou apresentar para vocês algumas características dos condutores elétricos. O condutor elétrico é um produto metálico, geralmente em forma cilíndrica, né? Com o comprimento do condutor muito maior do que a dimensão transversal, ou seja, muito maior que a seção transversal, que vocês conhecem como bitola. O condutor é utilizado para transportar energia ou até transmitir sinais elétricos. Um condutor cilíndrico de comprimento L e seção transversal S, que é a bitola, sua resistência elétrica é definida pela segunda lei de Ohm. Lembra da primeira lei de Ohm na aula passada? R é V dividido por I? Agora, esse condutor apresenta uma resistência. A resistência é igual à letra grega chamada Rho, chamada Rho, vezes o comprimento L dividido pela bitola ou seção transversal do condutor. Rho é conhecido como resistividade do material, né? Também chamada resistividade do volume, medida ou em ohms vezes metro, ou ohms, que é muito prático, vezes milímetro quadrado por metro. Então, à medida que aumenta o comprimento do condutor, o que vai acontecer com a resistência? Aumenta. Se a resistência aumenta, gente, o que vai acontecer com a queda de tensão? Mantendo o S constante e Rho constante, vai aumentar a queda de tensão. Agora, é importante vocês observarem que a resistividade elétrica dos materiais aumenta com a temperatura. Então, quando a corrente começa a circular no condutor, o que vai acontecer? A corrente vai aumentar a temperatura, porque ela vai estar circulando. A resistividade do cobre, ela é aferida a uma temperatura de 20 graus. Mas, à medida que o condutor aumenta, a resistividade é dada por Ρ0, onde Ρ0 é a resistividade a uma temperatura de 20 graus, que multiplica 1 mais alfa, que é o coeficiente de temperatura. Temperatura final do condutor menos a temperatura inicial. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês? E vocês vão saber, muito importante, porque vem daqui. À medida que a temperatura em um condutor aumenta, a resistência elétrica aumenta, logo a queda de tensão aumenta. O padrão internacional de condutividade, que é o IACS, o padrão internacional é o padrão internacional de cobre recosido. Ele estabelece que a uma temperatura de 20 graus, a 20 graus, a resistividade do cobre é 1/58 ohms vezes milímetro quadrado por metro. E o coeficiente de temperatura do cobre a 20 graus é 3,93 vezes 10 a menos 3 Celsius a menos 1. O cobre e o alumínio são os metais mais utilizados na fabricação de condutores elétricos, tendo em vista as suas propriedades de resistividade, que são boas, e o custo. Agora, gente, entendendo que a resistividade varia com a temperatura, a resistividade variando com a temperatura, a resistência do cabo varia com a temperatura, a resistência variando, a queda de tensão varia. Então, vamos lá num exemplo. Um condutor de cobre, e ele tem um isolamento de PVC, que é policloreto de vinila, que é aquela capa plástica do cabo. Esse condutor é de 4 milímetros quadrados, que é a seção transversal dele. Alimenta
um circuito de um chuveiro elétrico. A corrente do chuveiro é 29,5 e a tensão elétrica monofásica do chuveiro é 220. O cabo que alimenta o chuveiro tem 20 metros e esse cabo está a uma temperatura de 60 graus, quando o chuveiro está ligado. Determine a resistividade do cabo a 60 graus, a resistência elétrica do circuito, que é do cabo, e a queda de tensão no cabo. Primeiramente, veja que a temperatura do cabo é 60 graus. Então, a 20 graus, a resistividade do cobre é 1/58 ohms vezes milímetro quadrado por metro. E o coeficiente de dilatação é 3,93 × 10⁻³ Celsius a menos 1. Pede-se a resistividade. Gente, para calcular a resistividade Rho é igual a Rho0, que multiplica 1 mais alfa, θ menos θ0, que é a temperatura final menos a inicial. 1/58, por quê? 1/58 é a resistividade do cobre a 20 graus. 1 mais 3,93 × 10⁻³. Isso é o alfa, que é a dilatação, que multiplica a temperatura do cabo, 60 menos 20. Fazendo toda essa conta, a resistividade do cobre a uma temperatura de 60 graus é 0,019952 ohms vezes milímetro quadrado por metro. Então, veja que a resistividade do cobre em 20 graus ela é menor. Já para 60 graus, a resistividade do cobre aumentou. Agora, vamos achar a resistência elétrica do circuito. Coloquei aqui do lado para vocês um circuito de chuveiro. Então, veja que aqui tem fase, neutro e terra, que chega no chuveiro. Aqui é o quadro elétrico. Alimentação 220 volts, tem um disjuntor aqui. E 20 metros é o comprimento do cabo. Só, gente, que 20 metros é a distância do quadro elétrico até o chuveiro. Então, veja que na ligação chega no chuveiro a fase e o neutro e o terra. Fase e neutro devem ser contadas como 40 metros. Por quê? É 20 metros da perna da fase e 20 metros da perna do neutro. Então, está pedindo a resistência do cabo. R é igual a Rho, que é a resistividade do cobre, L sobre a seção transversal. Então, é 0, que nós achamos, 0,19952 vezes comprimento do cabo. O cabo eu tenho que contar o tamanho da perna do neutro mais o tamanho da perna da fase. 20 vezes 2 dividido pela seção transversal do cabo, que é 4 milímetros. Logo, a resistência do lance de cabo é 0,19952 ohms. E a queda de tensão no cabo que está pedindo? Aí nós aplicamos, que nós vimos na aula passada, a primeira lei de Ohm. V igual a RI. 0,19952 vezes a corrente no chuveiro, 29,5. Multiplicando isso, veja que a queda de tensão no cabo é 5,89 volts. Então, pessoal, é assim que a gente aplica nas instalações elétricas esses conceitos de resistência, resistividade, né? E que quando a queda de tensão aumenta muito, a gente tem que aumentar a seção do condutor, né? Então, às vezes, tem casos na instalação elétrica que a corrente é baixa, mas a seção transversal do condutor é maior. Por quê? Para compensar os efeitos de queda de tensão. Então, sempre fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.